Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Resiliência é uma armadilha neoliberal sorrateira. Essa frase é do psicoterapeuta Dr. James Davis, pesquisador, palestrante, escritor, especialista em saúde mental. Para o Dr. James Davis, abre aspas, resiliência é uma armadilha neoliberal sorrateira. Enquadra como uma virtude psicológica a dolorosa resistência às circunstâncias das quais outros se beneficiam às suas custas. Fecha aspas. Quando eu vi essa frase em um post da psicóloga Flávia Albuquerque no seu perfil @despatologia no Instagram, eu confesso que eu fiquei um tanto desconfortável, porque eu nunca tinha olhado para a resistência por esse prisma. Mas eu sou muito movida pelo desconforto e eu quis entender mais o que os especialistas em saúde mental têm a dizer sobre isso. Foi nas minhas pesquisas que eu me deparei com um artigo de um colega aqui da Cloud Coaching, publicado na plataforma cloudcoaching.com.br de 1º de março de 2024, com o título O Lado Ruim da Resiliência, o que ninguém te contou. Esse artigo, de Edson Carli, me fez lembrar que eu sempre lidei com a resiliência a partir de um olhar estoico, talvez bastante otimista. Eu já escrevi alguns artigos, dei palestras, fiz lives sobre resiliência, defendendo como sendo algo muito positivo o fato de vivermos uma situação difícil na vida e não ficarmos presos ou presas a estes eventos e conseguirmos seguir adiante. E tá tudo bem, esse é um lado legal de olhar para a resiliência. Quem me conhece um pouco e conhece um pouco da minha história, sabe também que a minha compreensão de resiliência sempre teve muito a ver com a minha história pessoal quando eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. E apesar do diagnóstico, eu decidi que a vida seria muito bem, obrigada, que ela iria seguir muito bem, obrigada. E eu posso dizer que há quase 15 anos, sem nenhum surto da doença, esse olhar resiliente para a vida tem tido seu valor. Porém, ampliar a minha visão sobre resiliência e ser talvez menos poliana, entre aspas, mais realista, me faz compreender que, como sempre defendo, a vida não é assim tão cartesiana. E sempre entre o bom e o ruim existem uma infinidade de possibilidades. Os vários tons de cinza entre preto e branco, não é mesmo? Assim como temos aprendido que ansiedade, medo, tristeza, nojo, etc. não são só ruins e têm o seu lado bom de nos proteger, entender que quando somos resilientes a certas situações também pode não ser tão bom assim, pode ter um lado negativo. No seu artigo, Edson Carli diz que, abre aspas, nossas relações pessoais também envolvem pequenos erros que não corrigimos e acabam se perpetuando na forma de um estado de coisas aceitáveis para as quais somos resilientes e nada fazemos. Com o tempo, as coisas mais graves também não despertam conformidade. Fecha aspas. Foi aí que eu entendi que a resiliência realmente pode ser algo tão danoso a ponto de muitas pessoas, especialmente nós mulheres, vivermos relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos. Nessa mesma semana, há 2 dias, hoje eu estou aqui gravando no dia 15 de fevereiro, no dia 13 de fevereiro agora de 2025, eu me deparei com uma das mais difíceis e quando sempre são difíceis notícias de feminicídio, dessas que me atravessam de uma maneira tão violenta que não raramente eu chego de fato mesmo a passar mal e ter crises até de vômito. Foi o caso da jornalista e criadora de conteúdo Vanessa Ricarte, de 42 anos, assassinada pelo seu ex-noivo Caio Nascimento. O que esse caso e tantos outros casos de feminicídio têm a ver com resiliência? Bom, para mim
Vanessa, que obviamente vivia um relacionamento com esse assassino e precisou fugir do cárcere, é isso mesmo que você ouviu. Ela estava vivendo um cárcere privado e conseguiu fugir. Horas antes dela ser morta, ela chegou a solicitar medida protetiva na Delegacia da Mulher de Campo Grande, no Mato Grosso. Foi voltando para casa para pegar suas coisas pessoais que o assassino a esfaqueou e matou. Vanessa, assim como tantas outras mulheres, aceitaram ou se calaram diante de inúmeros pequenos erros, pequenos aqui entre aspas, que vão desde uma crítica à roupa que ela veste, um desprezo, pequenos abusos, como querer que ela lhe sirva o tempo todo, gaslighting, que é quando o homem faz certas coisas para que a mulher duvide da sua sanidade mental, afastá-la dos amigos, parentes, até chegar à violência física, inclusive. A gente sabe que antes da violência física, muitas das vezes já aconteceram outros tipos de violência, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, enfim. Segundo o Instituto Maria da Penha, o ciclo da violência ele tem predominantemente 3 fases. A fase 1 é que eles chamam de aumento de tensão, é quando o agressor se mostra tenso, irritado, com as mínimas coisas, ele tende a humilhar a sua agressora, ele tende, como eu disse, a fazer com que ela se sinta culpada, com que ela se sinta vítima. Ela vai se sentir também, muitas das vezes, com medo de denunciar, com medo de compartilhar o que ela está vivendo. E aí também, nesses ciclos de violência, a gente tem as fases, né? Como eu disse, a primeira fase, então, que é essa fase que eu até chamaria também, né? De fase da resiliência. Por quê? Porque é quando muitas das vezes a vítima ela sempre tem, inclusive assim, ela é comum, né, que ela diga, ela justifica, né, os atos de violência desse agressor, dizendo coisas do tipo, ele teve um dia muito difícil no trabalho, ele não está bem, sabe? E também essa coisa, né, muitas das vezes da mulher querer, de fato, proteger o homem, né, cuidar desse homem. Eu estou falando homem aqui porque a maioria são homens, né? A segunda fase, segundo o Instituto Maria da Penha, é a fase em que realmente o ato da violência acontece. É quando chega no limite e normalmente o agressor ele perde completamente o controle e é nesse momento que a mulher, a vítima, ela pode buscar ajuda, denunciar, fugir, né, como foi o caso da Vanessa, desse cárcere, e buscar o distanciamento completo desse agressor. Mas tem uma terceira fase em que o Instituto Maria da Penha chama de arrependimento e comportamento carinhoso, que é quase que uma lua de mel, né? É quando o agressor se apresenta como arrependido, ele procura uma reconciliação, né? Ele promete que vai mudar e muitas das vezes a mulher acaba caindo nessa cilada, ela fica muito confusa, como eu disse, ela sente culpa e muitas das vezes ela volta a conviver com esse agressor. Para a psicóloga Flávia Albuquerque, que cita o Dr. James Davey, ela no seu post lá no Instagram, na legenda, ela escreve o seguinte, abre aspas, aquilo que muitas vezes buscamos alcançar com a psicoterapia, entendendo se tratar de virtudes psicológicas, e que ela está se referindo à resiliência, muitas vezes não passam de valores neoliberais. Valores esses que são, sim, um grande problema, uma vez que nos condicionam a encarar injustiças sociais como algo natural da vida e nós mesmos como os desajustados por não conseguirmos nos adaptar a elas. Complementando a fala de Flávia Albuquerque, nesse contexto da violência doméstica, e principalmente contra mulheres, crianças, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+,
Eu diria que a misoginia, a pedofilia, a LGBTQIAPN+, fobia, são essencialmente valores ou disfunções neoliberais que promovem mais violência contra certos grupos, né? Me parece vital entendermos o contexto da resiliência e estarmos todos atentos aos pequenos sinais para que, de fato, Vanessas não percam mais suas vidas e não se tornem uma, como disse James Davy, dolorosa resistência às circunstâncias das quais outros se beneficiam às suas custas. Nesse momento, o que a gente pode esperar é que a justiça seja feita, que esse assassino cumpra, né, a prisão, que seja preso, que seja realmente cumprida a justiça, que a justiça seja feita e que outras mulheres não se envolvam, principalmente mulheres, aqui eu estou falando, mas crianças, pessoas LGBTQIAPN+, enfim, quaisquer outras pessoas não se envolvam mais com esse tipo de agressor e que esse agressor um dia não exista mais na nossa sociedade. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com quem também pode se beneficiar desse conteúdo e me siga nas redes sociais, sempre com @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.